Bem, a passagem base para a reflexão de hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 13, verso 22 a 23. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Embora Hazael, rei da Síria, estivesse extremamente ocupado lutando contra o seu inimigo assírio, ele continuou a oprimir duramente os israelitas. Tudo isso durante todo o tempo em que Jeoacás, pai de Joás, governou. Em circunstâncias políticas normais, Hazael provavelmente teria acabado com Israel. Todas as peças estavam prontas para a Síria fazer o que a Assíria realizaria anos mais tarde. Durante esse tempo, Israel havia apostatado da fé ao Senhor e já deveria ter sido banido por muito tempo de sua terra. Esta catástrofe ainda não havia ocorrido, no entanto, por causa da graça, da compaixão, a preocupação, a fidelidade da aliança do Senhor. O Senhor teve misericórdia dos israelitas e foi compassivo por causa da aliança que fizera com Abraão e os patriarcas, e não queria destruí-los ou expulsá-los de sua presença. Fora a promessa divina, não a bondade dos israelitas, que moveu o coração de Deus a ser compassivo. Isto, no entanto, era um apelo à gratidão, não à indiferença, ao arrependimento e não à presunção. Na expressão "não o lançou ainda da sua presença", o Senhor se recusa a entregar o seu povo, apesar de tudo o que eles fizeram. A paciência irradia do caráter pessoal do Senhor. A destruição posterior de Israel deve, portanto, ser vista como um último e desesperado resultado justo de uma nação por escolher a punição em vez da bênção, a morte em vez da vida. O Senhor Deus pacientemente aguardou para ver se os israelitas cumpririam o destino divino que lhes fora traçado. Foi-lhes concedido um período de provação, ao fim do qual, se não cumprissem os privilégios que lhes foram concedidos, seriam destruídos. Israel ainda não havia chegado ao fim de sua provação. Ainda não era tarde para reparar as falhas do passado e cumprir os propósitos que Deus tinha em mente quando chamou Abraão, Isaque e Jacó. Os indivíduos também são testados para ver se cumprirão o propósito divino em sua criação. Para cada pessoa, Deus designou um lugar específico em seu plano. O indivíduo só é verdadeiramente bem-sucedido quando cumpre fielmente esse propósito designado pelo céu. Muitos se afastaram do padrão original e, como o antigo Israel, estão caminhando para o desastre. A misericórdia de Deus ainda é estendida, mas os dias são cruciais. Um dia e em breve o fogo provará o trabalho de cada homem e cada mulher para ver de que tipo é. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13 diz: manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja
a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Tanto diz isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, como Apocalipse, capítulo 22, verso de número 12. Por enquanto, Israel, até agora, havia resistido a todos os esforços do Senhor para levá-los ao arrependimento, mas Deus continuou a ser misericordioso e deu-lhes todas as oportunidades para abandonarem sua iniquidade, a fim de que a nação não fosse destruída. Deus contigo. Tenha um bom dia.